dia para você, tudo bem? O Auto Esporte está no ar. E hoje você vai saber que mudanças a motorização elétrica está trazendo para o design dos carros. Esse aqui é um exemplo. Quantos motores você já viu num carro? Esse tem 5, 1 a combustão e 4 elétricos. O efeito da chuva ácida em cima do seu carro. Primeiro é o verniz da lataria e no vidro também não é um verniz, tá certo? Mas é uma marca no próprio vidro. White Touch. Basta olhar para o cofre do motor destes carros para entender do que se trata esse tipo de customização. E as novidades do São Paulo Boat Show. E antes de falarmos sobre o Salão de Frankfurt, um assunto que você precisa ficar por dentro para não perder dinheiro com cambagem. O Israel tem o carro há 3 anos e quando ele trocou os pneus pela última vez... Quando foi fazer o alinhamento, ele me falou, ó, não tem como fazer o alinhamento. Por quê? Ele me explicou que seria cambagem. Foi fazer alinhamento e te ofereceram cambagem. Se você aceitou, pode ter caído numa furada. Quer ver por quê? Ele gastou R$140 no serviço e na hora que a gente olha o resultado... Qual é o diagnóstico aí do carro do Israel? Temos aqui na tela do sistema câmber fora, principalmente do lado direito. O problema acontece por falta de informação. Só 1% dos carros produzidos no Brasil nos últimos 5 anos permite um serviço de cambagem. E mesmo nos antigos, é raro o veículo ter essa regulagem. Esse aqui tem. Já no caso do carro do Israel, forçaram a mão e não resolveram o problema. Tem batente de amortecedor folgado. O que te parece essa história da pessoa cobrar uma regulagem de cambagem, de câmber, quando o carro não tem essa regulagem? Não pode ser feito. Se tem cambagem no veículo, está fora, tem alguma coisa errada. Analise, troque a peça, solucione. E aí sim, os valores estarão dentro do padrão. A troca da peça saiu por R$70, metade do valor da cambagem que ele pagou e nem foi feita. Então, ouviu falar em cambagem? Se liga! Para você entender, no alinhamento se regula 3 itens, ok? A divergência, pneus apontados para fora, convergência, pneus apontados para dentro. Tem também o caster, é quando o eixo se desloca e aí elas deixam de ficar paralelas, uma adiantada e a outra atrasada. E a polêmica do camber. Aqui ele está positivo, aqui negativo. Isso aqui acontece quando a suspensão do carro já está cansada. Esse cansaço pode vir de uma pancada mais forte. Olha só por onde passamos com esse carro. E ele nem desalinhou. Quer dizer, para alterar o ângulo de camber, algumas peças podem estar bem judiadas, como esse outro modelo. O que é que tem que trocar aqui para resolver? O amortecedor e a mola. A mola está cansada já, o carro já perdeu altura, isso altera muito o ângulo de câmber. E também o amortecedor está com uma folga tremenda na haste. Trocou isso aqui e resolveu a cambagem da roda. De forma definitiva. Agora, não é bem isso que o pessoal anda aprontando por aí, né? Não é. Vem aqui que eu vou te mostrar. Essa aqui é a famosa ferramenta hidráulica de cambagem. Repara, ela está prendendo aqui do lado de fora, aqui, no cubo da roda e também está fixada no amortecedor. Ela é utilizada para tracionar e trazer de volta a peça. Vai entortar. Bom, aqui primeiro é aço fundido, quer dizer, não vai entortar. Vai acabar danificando tudo a base aqui do amortecedor, é isso? Bom, vai danificar o amortecedor, o cubo pode empenar. O rolamento. O rolamento pode estourar. A gente foi confirmar essa história num fabricante de autopeças. Do ponto de vista técnico, acredito que nenhum fabricante de sistemas ou veículos estabelece isso como um procedimento técnico. Qual o perigo de você sair com um carro com esse ajuste que é feito através desse sistema? Se foi deformado, por exemplo, esse conjunto, vai ter que ser trocado. A Alexia passou por uma situação parecida com a do Israel. Foi dar uma geral no carro e aí sugeriram a tal cambagem. Eu até perguntei o que seria essa cambagem. Ele falou que era algo necessário para não ferrar o resto que ele tinha feito. A troca dos freios,
o rodízio dos pneus. E aí eu precisei fazer. Eu tenho uma notícia para te dar. Seu carro não tem regulagem de cambagem. Ai, eu não acredito. Sorte da Alexia que nenhuma peça da suspensão está danificada. Basta um novo alinhamento. E ela e o Israel já sabem que devem deixar o carro longe dessa máquina. E que, se está difícil fazer o alinhamento... Pode ser a bandeja de suspensão, até o pivô e desgaste todos os componentes de borracha. Se te oferecerem cambagem, veja primeiro se seu carro tem regulagem para isso. Se não tiver, é problema nas peças e ela não pode ser cobrada. Sai o motor a combustão, entram os motores elétricos. Essa troca resulta em mais área interna. O conceito Smart Vision EQ42 ficou com um espaço maior do que o Smart a gasolina. E no Salão de Frankfurt, a proposta foi ousada. Um autônomo para compartilhar. O carro é chamado pelo celular e chega com o nome da pessoa que vai usá-lo escrito no painel de LED. E se no meio do caminho surgir aquela vontade de compartilhar o carro com um desconhecido, no meio do banco você leva um braço, criando uma sutil divisão do espaço interno. Agora, essa porta aqui não é nenhum entrave para privacidade não, viu? Porque no meio de duas folhas de vidro existe uma película capaz de mudar de transparência para opaco. O conceito EQ da Mercedes apareceu com um cabo de fibra ótica embutido na carroceria, destacando as linhas curvas. Notou que a grade do radiador é virtual? Carros com motorização elétrica não precisam da tradicional entrada de ar. Por comando de voz, as portas do conceito utilitário esportivo da Volkswagen, o ID Cross, podem ser abertas ou fechadas. E o piloto automático, ativado ou desativado. E Marco, quais são os novos desafios dos designers? O principal desafio hoje em dia é entreter quem está dentro do carro, né? Porque no futuro próximo, você sabe, os carros serão autônomos. E o que a gente vai fazer com as pessoas que estão aqui? Os carros a combustão, quando você liga o carro, eles são muito emocionais, eles têm aquele barulho. E os carros elétricos, eles estão mortos assim por si só. Então a gente tem que tentar, de todas as maneiras, deixar tudo muito mais emocional. Com as cores, com o tratamento de superfície, com os acabamentos, com os tecidos, com as luzes ambientes que a gente tem aqui. E é justamente na ligação familiar que a Renault aposta. O Symbioz tem acabamentos com o mesmo visual residencial. Esse conceito esbanja tanto o acolhimento. As portas abrem para lados opostos, parte do teto se levanta, tudo para facilitar ao máximo a entrada e saída das pessoas. Reparou que eu falei pessoas? Não falei ocupantes nem passageiros? É que a ideia principal desse carro é torná-lo tão aconchegante quanto uma casa. A gente tem que trabalhar com toda a proporção geral do carro. A gente não tem mais nada aqui no meio para atrapalhar o movimento dos assentos. A gente tem uma solução muito mais limpa, um ambiente muito mais clean. A nossa visão agora de um ambiente interno do carro é que isso como fosse uma extensão da nossa casa. E daqui a pouco... A gente costuma medir o tempo de 0 a 100 km por hora. Aqui é 0 a 200 em 6 segundos. Wide Tuck. Basta olhar para o motor destes carros para entender esse tipo de customização. E as novidades do São Paulo Boat Show. Wide Tuck, em inglês, significa fio escondido. E basta olhar para o cofre do motor destes carros para entender do que se trata esse tipo de customização. Para manter o espaço mais limpo possível, vale tudo. Esconder os fios, mudar o lugar dos reservatórios, tudo para ter um projeto único. O primeiro item a assumir aqui do cofre do motor é a bateria, que ficava nesse lugar e agora está lá no porta-malas com toda a segurança. Já os fios passam aqui dentro da longarina. A ventoinha e o radiador foram para frente e o sistema de freio está aqui dentro. Tudo para deixar esse espaço vazio e limpo. Beleza, comecei a mexer no cofre, daí a partir do cofre que eu acabei refazendo o carro inteiro. O estilo de customização começou com os hot rods nos Estados Unidos. Logo, se tornou febre entre os fãs de carros japoneses e alemães.
cuidado em manter todos os itens funcionando é essencial na hora de executar o Wire Tuck. A parte elétrica é a parte mais delicada do processo, assim, porque a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes mexe com módulos que são caros, que são muito sensíveis, então os sensores são delicados. Tudo isso tem que ter um carinho especial, né, para a gente não queimar nada ou não estragar. Então tem que ficar sempre atento no esquema elétrico do carro. Até porque depois que você entra, bateu na chave, tem que estar tudo funcionando. Ah, tem que estar funcionando, tem que bater a chave e sair andando. O serviço pode custar entre 4 e 20 mil reais, de acordo com o nível exigido. A ideia é essa, você ser uma extensão da parte externa do carro. Então ter uma pintura lisa, limpa. Como é uma peça muito curva, muito cheia de quinas, cantos, essas coisas, a gente tem que se prender muito aos detalhes para deixar bem lisinho, para deixar igual a parte externa do carro. Mesmo sem experiência em mecânica e funilaria, Cassiano resolveu fazer o trabalho inteiro na garagem de casa e levou quase 2 anos para concluir o projeto. Alguns amigos que trabalham com isso me ajudou no que usar, como usar, em que momento usar, quanto tempo deixar secando, qual lixo usar e tudo mais. É praticamente um quebra-cabeças ali, né? Então cada pessoa faz de um jeito. Eu confesso que quebra-cabeça é bem mais fácil de montar, viu? Já o Felipe seguiu a mesma ideia, se juntou a um amigo para fazer um novo cofre para o Civic. A cor amarela combina com as rodas. O que foi mais difícil durante o processo? Foi a parte de fiação. E isso é uma outra coisa que é super importante, o carro está funcionando como original. Funciona original, o ar-condicionado, eu deixei porque é um carro de dia a dia, né? E o ar-condicionado eu não abro mão. E você acha que o principal do carro tá ali? Ah, eu acho, cara. O nome já diz tudo, né? Cofre. É algo mais ou menos que você, quando você abre o capô, você tá abrindo um cofre, né? Cheio de joia dentro. Negócio é carro, né? Tô aqui com o Valdir Brito, que é tetracampeão de jet, na categoria que é considerada a Fórmula 1 das águas, hein? E aí, Valdir? Eu sei que aqui o negócio meio que só vira quando você tá acelerando, né? Quando você vira a direção, para você ter a direção que você quer, você pode ter que acelerar. Você não pode desacelerar, senão a máquina continua em frente. Uma nova experiência para quem gosta de velocidade. Diferente do carro de corrida, que eu tô toda presa, aqui eu tenho que me segurar. Então, pega um pouquinho mais o braço. E antigamente, né, normalmente é só desaceleração e já freia o jet. Aqui nesse jet ele freia com esse pedalzinho, até parece um carro de corrida, né? Daquela freadona boa. Os jets trazem novidades para quem aprecia a performance nesse segmento. Esse aqui chega a 100 em 2,2 segundos. Ele tem 300 HPs. Tá, e ele tem um peso potência super leve, porque ele tem uma laminação especial, ela é 30% mais leve e mais resistente que uma fibra convencional. E se o assunto é estabilidade... Ele é um casco que ele tem um V profundo, te dá melhor estabilidade, melhor controle, ele é um pouco mais largo. Eu vou me colocar aqui um pouquinho, ó, você vê, ele não vira, quase não se move. Fica melhor também para pilotar em águas mais mexidas. Essas duas máquinas estão no São Paulo Boat Show. E aí tem muito mais, né, Cris? Se a gente for falar de inovação e tecnologia, a gente tem que mostrar esse iate aqui, uma das principais atrações do São Paulo Boat Show, porque toda a casaria e área de lazer tem estrutura com fibra de carbono 100% pura. Esse material é o mesmo dos carros de Fórmula 1, muito mais leve. Então, se comparado a um barco do mesmo tamanho, o peso desse aqui é 30% menor. 2 motores de 1.400 HPs tocam a navegação nessa casa náutica. Na suíte principal, a novidade é o vidro, que fica no nível do mar e aguenta até 1,5 toneladas de impacto. Dos iates às embarcações mais acessíveis. É uma lancha de 18 pés, ela é homologada para 7 pessoas. E é econômico? Tranquilo, botando 20 litros ali, tu brinca quase que o dia todo, assim, né? E a proa sextavada aumenta a lancha, porque como não tem aquele bico, dá para ir mais uma pessoa aqui. A planta interna dessa lancha de 18 pés é muito parecida com essa outra, de 20. Também dá para entrar no mundo náutico com uma embarcação que tem um conceito totalmente diferente.
Esse aqui não é um bote, é uma lancha? Na verdade, ele é os dois. Esse é um barco híbrido, ele tem o casco de uma lancha, super reforçado para pegar condições de mares adversas, e a parte pneumática de um bote, que é o que torna ele insubmergível. No modelo mais esportivo, a vantagem é que dá para guardar numa garagem. Se você desinflar, ele assume dimensões muito menores, na verdade menores ainda do que um carro. Enfim, tem embarcação para todos os gostos. O São Paulo Boat Show rola até a próxima terça. Vale a pena conferir. E daqui a pouco... Esse 911 GT3 é lançamento, mas tem algumas coisas que eles quiseram manter clássicas. O efeito da chuva ácida em cima do seu carro. Tem gente que acha que isso é normal, que é do vidro. Água da chuva no para-brisa. Sabia que ela pode causar manchas no carro? Falei, nossa, meu vidro tá com defeito. E aí, a Daniele procurou um especialista. E ele falou o quê? Que isso daí se chama chuva ácida. Nunca tinha ouvido falar. A chuva ácida acontece por causa do contato da água com poluentes. O óxido de nitrogênio pode vir da queima de combustível. Tem o óxido de enxofre, do diesel. E ela fica com pH ácido. O pH da água comum, da água potável, vai estar perto do neutro, que é da ordem de pH 7. Em São Paulo, por exemplo, a chuva costuma ter qual pH? pH da ordem de 4 a 5. É uma chuva ácida comum. Depois que a chuva passa, a água evapora e aí é a vez das manchas aparecerem. Ó, aqui dá pra gente ver bem de que mancha a gente tá falando. Tá vendo a diferença da área que passa o limpador de para-brisa da área de fora? Tem gente que acha que isso é normal, que é do vidro, que pode ser gordura, mas não é isso não, né, Ricardo? Não, isso daqui na verdade é uma calcificação. Por que fica essa diferença? É pelo atrito da própria palheta mesmo com o vidro. Está em constante atrito com o para-brisa. Ele não deixa o calcário ficar depositado em cima do vidro. Olha só um teste. Molhamos esse retrovisor com água de pH nível 2, extremamente ácida. Manchou em minutos. A chuva é menos agressiva, mas com a repetição, o estrago pode ser grande. O carro que dorme ao relento, ele vai ficar marcado. O que fica marcado é o próprio verniz. Primeiro é o verniz da lataria e no vidro também não é um verniz, tá certo? Mas é uma marca no próprio vidro. Tem ainda o orvalho da manhã, que é carregado de óxido de enxofre. Veja o resultado do teste feito com uma rosa. A substância química foi aquecida e o gás detonou a flor. No carro, claro, um efeito assim só depois de muitos anos. Mas se seu carro está manchado, tem solução. Para o vidro existem produtos que removem a calcificação. Só não dá para fazer em casa. É um ácido. E aí, então, tem que usar máscara? O uso obrigatório de EPI, luva, máscara, óculos, para evitar qualquer problema com o produto. O serviço é rápido, 5 minutinhos, e com diferença bem visível. E o carro fica bonitinho e novo de novo, né? Na lataria, para tirar as manchas é um pouquinho mais demorado, porque é mais complicado também. São 3 etapas de polimento, com produtos diferentes, mais uma camada protetora. O Lucas comprou o carro manchado. Eu achei que era sujeira, na verdade. Eu achei que era só uma lavagem detalhada, alguma coisa. Usar o produto certo, né, para lavar, mas não é. Só lavar não resolve. Agora, analise o antes e o depois. O resultado desse tipo de correção deixou o Lucas e a Daniele bem contentes. E quando chover, lembre-se, a água não vem sozinha. O que você faz em 42 segundos? O Bugatti Chiron sai de 0 a 400 km por hora a 0 de novo nesse tempo. Para você ter ideia, ele tem o dobro de potência de um Fórmula 1, são 1.500 cavalos. Ele é rápido em aceleração e eficiente em frenagem. Tudo isso
para superar a própria marca. Ele substitui o Veyron, que quebrou o recorde de velocidade máxima, passando dos 430 km por hora. E os engenheiros não param. A corrida agora é para melhorar esse número no ano que vem. Essa é a Lamborghini Aventador S na versão Roadster, que é a sem capota. Mas essa não é a única novidade. Ela tem uma nova central de informações. Vários sensores espalhados pelo carro passam por essa central que controla toda a estabilidade eletronicamente. Parece até um carrinho de autorama, não sai do trilho. Mesmo com 50 quilos a mais por causa dos reforços na carroceria, esse Aventador faz de 0 a 100 km por hora em exatos 3 segundos. E se o problema for dinheiro, a Ferrari tem um novo modelo de entrada, o Portofino, que custa o equivalente a R$750 mil. A substituta da California T foi toda redesenhada e traz inspiração de vários modelos da marca. Com os mesmos números da Ferrari, o BMW, que já foi considerado o sedã mais rápido do mundo, chega à 6ª geração. Essa nova M5 tem um sistema X-Drive, que é uma tração integral. Ela calcula automaticamente se você precisa tração dianteira ou nas 4. Mas se você é um piloto e quer se divertir como eu, só apertar esse botão aqui e jogar toda a tração para a traseira. Com a novidade, o sedanzão baixou o 0 a 100 para 3,4 segundos. O modelo da Porsche vai na contramão da eletrônica. Esse 911 GT3 é lançamento, mas tem algumas coisas que eles quiseram manter clássicas. Câmbio de 6 marchas manual, motor aspirado, diferente das outras versões que são turbo. Esse carro é para quem gosta de sentir na mão, os puristas, que abrem mão de algumas tecnologias. Agora, ninguém foi tão longe como a Mercedes-Benz e a AMG. A gente costuma medir o tempo de 0 a 100 km por hora. Aqui é 0 a 200 em 6 segundos. Quantos motores você já viu num carro? Esse tem 5, 1 a combustão e 4 elétricos. Todos quiseram ver de perto como um motor de Fórmula 1 foi parar num carro de rua. How difficult was to come up with this project? O Tobias disse que esse projeto foi um desafio enorme, até porque é um hipercarro, não é nem um super esportivo, né? Um hipercarro. Então foi um projeto que eles realmente tiveram 2 anos para desenvolver e ainda vai demorar mais 2 anos para entregar o primeiro para os clientes da marca. Esse tempo será necessário para adaptar o motorzão às ruas. O maior problema é a durabilidade. Mesmo assim, a cada 50 mil quilômetros, ele terá que ser todo refeito. Serão produzidas 250 unidades e a fila de espera já está formada. E domingo que vem tem mais Auto Esporte para você. Se você gostou desse programa e quer rever uma reportagem, acesse já o Globoplay. Excelente semana. Beijo, tchau, tchau.